Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui então no meu Desafio EAD, daqui do Estúdio Desafio para você, para a sua casa, seu local de trabalho, onde você estiver. Então, seja bem-vindo à nossa aula desta tarde, hoje comigo, o professor Wirley. Vamos trabalhar redação. Só para organizar a sua semana, a redação agora vai ser às terças-feiras, tudo bem? Nós trabalhávamos antes às segundas-feiras, eu permutei o horário com o professor Silvio, agora eu estou na terça-feira, então comigo terça-feira. Olha só, a redação, ela trabalha o processo que envolve um fator de nota, claramente 1000, não é? Só para a gente lembrar aqui o Enem, vamos aqui o slide para você ver, o Enem, ele trabalha as 4 ciências, a ciência da natureza, a humanas, linguagens, matemática. Então, olha só, vamos ao slide para você ver aí, para acompanhar. Então, nós temos as ciências da natureza, ciências humanas, linguagens e códigos, matemática e a redação. Só para você observar, porque às vezes a gente perde esse conhecimento, então, para você entender. Olha só, ciência da natureza, ciências humanas, linguagens e matemática, as notas destas 4 áreas, elas convergem na TRI. Então, observa só, né? Você tem aí a setinha fazendo aí e chegando na TRI. Essa TRI, tá? Não é TRI. Eu estou falando TRI, não é TRI. É a teoria da resposta ao item. Esse sistema, ele não pertence à banca, ele pertence ao próprio INEP. Então, ainda que troque a banca, era a banca CESP, trocou para a banca FGV, a banca é a organizadora da prova, trocou para a banca SEBRASP. Independentemente da banca, esse sistema vai continuar. É um algoritmo. Esse algoritmo, a teoria da resposta ao item, foi criado pelo INEP e ele pertence ao INEP. Então, o INEP é o Instituto Anísio Teixeira, é ele que é o mantenedor da prova do Enem no Brasil. É um instituto que organiza a prova do Enem. Ele é o mantenedor, é o que tem a propriedade da prova do Enem, certo? Neste caso, então, o INEP, ele criou esse algoritmo, que é o TRI, a TRI, para estabelecer um padrão de perguntas que são as fáceis, as médias e as difíceis. Você já deve saber, mas eu vou só instruir aqui rapidinho. Se você marca uma questão, se você acerta uma questão difícil, mas erra uma questão fácil, para a teoria da resposta ao item, você está chutando. E ela vai fazer uma redução na sua nota. Então, olha só, em tese, a natureza vale 1000 pontos, humanas vale 1000 pontos, linguagens e códigos 1000 pontos, matemática 1000 pontos e redação 1000 pontos. Então, em tese, o Enem vale 5000 pontos. Agora, por que as pessoas não pontuam 1000 pontos em humanas, em linguagens, em matemática? Por quê? Ainda que a pessoa acerte todas as questões de matemática, são 45 questões, acertou todas, ela não pontua 1000. Por quê? Veja bem, para que alguém alcançasse 1000 pontos nas ciências, teria que acertar todas as questões. Ou seja, acertar todas as questões de natureza, todas as questões de humanas, todas as questões de linguagens, todas de matemática. Aí sim, acertando todas as questões de natureza, humanas, linguagens e matemática, aí faria 1000 pontos. E mais 1000 pontos na redação, 5000 pontos. Esse estudante ainda não apareceu. Estamos ainda esperando por ele. Durante 27 anos do Enem, não tivemos ainda esse estudante. Mas, quem sabe ele aparece esse ano, não é? O que acontece é que a pessoa acerta, por exemplo, todas as questões de natureza, mas erra as questões de linguagens, erra as questões de humanas. Aí, esse erro lá em humanas e em linguagens, ele vai reduzir a nota lá de natureza, ainda que você acerte todas as questões. Essa é a TRI, ela vai diluindo a nota, porque as 4 áreas elas convergem na TRI. Agora, olha só, olha para o slide para você ver que a redação ela não participa da TRI. É isso que eu quero que você entenda. A nota da redação ela vai inteira para a nota geral, correto? Então, a redação ela não participa da TRI, ou seja, a nota que você obter na redação ela vai somar inteira na nota geral. Por isso que a nota da redação é importante, para você pontuar bem, para você ter uma nota favorável. Aí essa nota da redação ela vai e soma com a tua nota e te coloca bem mais acima.
É essa a razão pela qual nós temos esse trabalho, esse cuidado com a redação. E nós queremos preparar você para a nota 1000 na redação, tudo bem? Esse é o nosso foco. Nesse caso, então, estamos trabalhando com você agora em agosto a competência 2. Quem acompanhou nossas aulas durante o mês de julho, eu trabalhei a competência 1. Agora vamos focar na competência 2. Na aula passada eu fiz todo o esquema da redação, fiz todo o processo redacional com vocês, certo? Então, agora eu vou trabalhar aqui a competência 2. Então, acompanha só. A competência 2 determina assim, olha, o que eu preciso fazer na competência 2? Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, olha só, dentro dos limites estruturais. Então, eu preciso compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, limites estruturais foi o que nós vimos na aula passada. A gente viu o parágrafo de proposição, quantas linhas, quantos parágrafos, o parágrafo de argumentação, quantos parágrafos, o parágrafo de conclusão. Então, nós vimos aquela estrutura, o que escrever, como escrever, a gente vai ver a partir de agora, tudo bem? Então, esses limites estruturais, é isso que é pontuado na competência 2. Você tem que mostrar para o corretor que você sabe estruturar a sua dissertação. E aquela estrutura que vimos na aula passada, ali está todo o esqueleto, todo o padrão, toda a estrutura oficial da redação. Nesse caso, então, olha só, se o corretor percebe que o estudante apresentou o assunto tangenciando o tema, abordando só uma parte do tema, não abordando o tema completo, abordou só uma palavra, só uma parte, então ele tangenciou, ele não fez a abordagem completa do tema. Então, o estudante tangenciou o tema, demonstrando um domínio precário do texto dissertativo argumentativo. Você viu que o texto deve ter 3 parágrafos, não é? É um parágrafo de proposição, argumentação ou conclusão. Pode ter 4 parágrafos, sendo um de proposição, 2 de argumentação, não é? E um de conclusão. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, aí a pessoa não estrutura os parágrafos, ela tangencia o tema, certo? E ela apresenta uns traços de outros tipos textuais. Apresenta um traço de um texto narrativo, apresenta um traço de um texto descritivo, um texto explicativo, que é a exposição. Aí, isso o corretor percebeu no texto da pessoa, a nota vai ser 40 pontos. Então, você vai pontuar só 40 pontos na competência 2. Agora, se você desenvolve o tema recorrendo a cópias de trechos dos textos motivadores, todo tema de redação apresenta os textos motivadores. Aí você tem lá a proposta de redação e está lá o texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, são os textos motivadores. Se você apresenta a sua redação copiando trechos desses textos motivadores, correto? Então, o corretor percebeu, você copiou. Tem uma frase lá que você copiou para o seu texto. Outra frase do texto motivador que você copiou. Professor, não sei o que é texto motivador. Quando a banca estabelece uma proposta de redação, ela não coloca só a frase de redação, ela coloca uns textos para você ler e entender melhor o tema. Aí, se, por exemplo, um tema for sobre violência contra o idoso, é o famoso etarismo, não é? Então, a violência contra o idoso, o preconceito contra o idoso, na verdade, não é a violência, é o preconceito, a discriminação, é o etarismo. Aí, ela coloca lá, a banca coloca lá uma reportagem de uma revista sobre um idoso que foi preconceituado, discriminado. Aí o outro texto coloca uns dados do IBGE sobre idosos que são discriminados. Um outro texto apresenta, por exemplo, um relato de um idoso que foi a uma agência bancária e ele não teve acesso à fila de prioridade, sofreu discriminação, o povo xingou. Então, são textos que você vai ler para poder embasar o seu texto, a sua redação. Só que você vai ler e vai fundamentar a sua ideia. O que você não pode é copiar trechos desses textos. Quem copia trechos, a nota vai ficar 80 pontos. Está aqui, ó. Então, você já sabe. Se você copiou trechos, vai ficar a nota 80 pontos. Tudo bem? Aí você também não apresenta um domínio estrutural do texto, um domínio insuficiente. Você não atende à estrutura redacional e ainda tem o chamado parágrafo embrionário. O
que é o parágrafo embrionário? É quando você começa uma ideia e não termina. Você começa e não termina. Esse é um parágrafo embrionário. Ele não terminou. É só um embrião, ele não formou. Então, é só um embrião, por isso, parágrafo embrionário. Se você desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, sabe quando você assiste a um filme que você já sabe, esse filme aqui você começa a assistir, eu já sei como é que vai terminar. Previsível. Então, o corretor, ele lê o teu texto, aí ele já sabe, essa redação que vai terminar desse jeito. Então, aquele argumento previsível. A pessoa leu, já sabe, você tem um argumento previsível. O teu domínio é mais ou menos, domínio mediano da estrutura do texto. E tem uma condição regular. Aí você pontua 120 pontos. O corretor percebeu. Você não copiou trechos, não tangenciou o tema, mas o teu argumento é previsível, certo? O teu domínio é mediano do texto dissertativo argumentativo, a tua estrutura é regular, 120 pontos. Mas, se você tem uma argumentação consistente, um bom domínio e uma boa estrutura, 160 pontos. Percebeu? Então vai só aumentando a tua nota. Se você apresenta uma argumentação consistente, um repertório sociocultural produtivo e um excelente domínio estrutural do texto, 200 pontos. Correto? Olha só, você tem aqui, não é? De 40, você tangenciou o tema, você não, a outra pessoa, você não. A pessoa tangenciou o tema, domínio precário, traços de outros tipos textuais, 40 pontos. Apresentou cópias dos textos motivadores, um domínio insuficiente e tem parágrafos embrionários, 80 pontos. Uma argumentação previsível, um domínio mediano do texto dissertativo argumentativo e uma estrutura regular, 120 pontos. Uma argumentação consistente, um bom domínio e uma boa estrutura, 160 pontos. Uma argumentação consistente, um repertório sociocultural produtivo e um excelente domínio, 200 pontos. Perfeito? Então, olha só. A competência 2, então, essa é a correção. O corretor, ele vai olhar e vai perceber o seguinte, olha, você tem que fazer a abordagem completa do tema, você tem que apresentar 3 partes do texto e nenhuma delas deve ser embrionária, o teu repertório deve ser legítimo, verdadeiro, pertinente, de acordo com o tema, e você deve usá-lo de forma produtiva. Se você fizer essas 3 condições, a abordagem completa do tema, 3 partes do texto, nenhuma delas embrionária, e o repertório legítimo, de acordo com o tema, e de uso produtivo, aí você fecha 200 pontos na competência 2. Vamos lá, eu vou parte por parte com vocês hoje, tudo bem? Para você entender o processo. Primeiro, vamos ver essa abordagem completa do tema. Olha só, abordagem completa do tema. Vamos imaginar um tema aqui, ó, na tela, para você ver. Olha, o tema, vou fazer um texto modelo com vocês, tá? O tema, a revolução tecnológica, caminhos para promover a democratização da inclusão digital no Brasil. Esse é um tema de redação que eu estou sugerindo para vocês. Professor, qual tema você sugere? Esse é um tema que eu sugiro. Pegue sua caneta, né, seu papel. Pegue aí, tudo bem? E anote aí esse tema, certo? Para você ficar acompanhando. Então. Esse tema, repito, é um tema que eu sugiro. É um tema que eu aposto nele. Hoje são 12 de agosto, então eu estou afirmando, esse é um excelente tema. A revolução tecnológica, caminhos para promover a democratização da inclusão digital no Brasil. Agora vamos ao texto, tá? Eu vou propor aqui um texto para vocês, eu vou ler o texto. Então vamos lá. Esse texto aqui eu vou digitalizar e vou colocar à disposição na sala virtual. Então a nossa equipe de colaboradores que alimenta a sala virtual, eu vou repassar para eles, eles vão subir para a plataforma lá, Google Classroom, tudo bem? Aí você pode ler esse texto depois. Ele não está agora, escute, tá? Ele não está, o texto que eu vou ler é um texto modelo, é uma redação nota 1000, não está disponível na plataforma, vai estar depois da minha aula. Eu vou colocar mais tarde, aí você vai ter acesso mais tarde, hoje mesmo, só que da parte da noite você vai ter acesso, está bem? Esse texto aqui, gente, é um texto modelo. Esse texto ele foi escrito por quem? Pela própria banca. Então, quando a banca faz um curso de redação para poder treinar os corretores, ela trabalha um texto modelo. Então, esse texto aqui foi trabalhado pela própria banca Sebrasp, tudo bem? Foi trabalhado por ela
é um texto que a banca Sebrasp escreveu para dizer, olha, é assim que queremos a redação. Essa redação aqui é uma redação nota 1000. Esse texto aqui ele tem todos os padrões. Então você não está aqui copiando ou seguindo uma redação que um aluno escreveu lá e tirou nota 1000, não. Isso aqui é a própria banca Sebrasp que montou esse texto, produziu esse texto com todas as ferramentas, todos os procedimentos técnicos, todas as normas gramaticais, todos os padrões estéticos e estruturais, está totalmente adequado. E é um texto que está valendo, é um texto nota 1000. Por isso é um texto modelo, está até no slide, texto modelo, porque é um texto que não foi escrito por ninguém, é um texto modelo. Vamos lá. Primeiro parágrafo, né? Steve Jobs sonhou e de forma eficiente sobrepujou o cenário da tecnologia mediante inovações envolvendo engenharia, conceitos, sistemas, que resultaram em produtos com capacidade de estabelecer uma espécie de antevisão do próprio futuro. Entretanto, essas criações, apesar de instaurarem uma verdadeira revolução tecnológica, não se mostraram eficazes no cumprimento da premissa que responde pela democratização do acesso à internet no Brasil, principalmente em aspectos concernentes ao fundamento da inclusão digital, já que a maioria da população brasileira foi e continua sendo excluída de tais benefícios, em especial por causa dos empecilhos financeiros empreendidos no contexto tecnológico. Esse é o parágrafo de proposição. Vamos agora para o parágrafo de argumentação, que é o chamado desenvolvimento. Por conseguinte, em 9 de janeiro de 2007, Steve Jobs apresentou para o mundo o primeiro smartphone. No momento em que o fundador da Apple tocou a tela de vidro e ficou online diante do público, começava uma nova era, a do computador realmente pessoal. Com efeito, o universo digital, por fim, chegava literalmente às mãos das pessoas, causando, desse modo, a ascensão de uma geração principalmente tecnológica. Nesse sentido, a inclusão digital deve se apresentar como forma basilar da democratização tecnológica no Brasil, tornando-se acessível ao maior número de pessoas para consubstanciar a própria cidadania, haja vista o acesso à tecnologia ser responsável pela expansão dos vários saberes desenvolvidos ao longo da história. Para tanto, a posse de tais ferramentas permitiria ao indivíduo odierno transformar seu trabalho, opiniões, ideais, aprendizagens na garantia de seus direitos como cidadão, uma vez que, como afirmou Hannah Arendt, cidadania é o direito a ter direitos. Outro sim, o alto custo dos dispositivos e até dos serviços de internet praticados no território brasileiro fazem com que pessoas de baixa e média rendas enfrentem diversas dificuldades para adquirir mecanismos tecnológicos e, conseguintemente, acessar o universo digital. Isso decorre principalmente por causa dos preços exorbitantes cobrados pelas grandes marcas, que de forma ininterrupta retroalimentam o mercado nacional com produtos cada vez mais cobiçados e pouco acessíveis aos consumidores locais. Sendo assim, como resultado desse imbróglio, o Brasil, de acordo com dados registrados pela Anatel, ainda que possua cerca de 195 milhões de chips telefônicos ativos, ocupa a 31ª posição no ranking mundial da internet inclusiva, segundo uma pesquisa realizada em 2022 pelo Facebook Meta, em parceria com a The Economist Intelligence. Em suma, medidas pontuais e recorrentes precisam ser efetivadas para promover uma genuína democratização do acesso da população brasileira à tecnologia. À vista disso, o Ministério da Educação, em coalizão com o Ministério do Planejamento, deve propor uma redução real nos valores finais dos dispositivos tecnológicos, a partir de abatimentos nos impostos sobre serviços, assim como no imposto de renda, para que as grandes marcas e microempresas possam aderir a preços populares em seus produtos e nas revendas, concedendo melhorias para uma verdadeira modernização científico-intelectual do consumidor brasileiro. Dessarte, os legados de Steve Jobs e de Hannah Arendt alcançarão a genuína cidadania pela revolução tecnológica inclusiva. Percebeu?
Esse é um texto nota 1000. E aqui está ele, olha. Então, eu digitalizei o texto, certo? Aqui está ele, então, na sua estrutura original, olha. Está aqui, ó. Então, aqui eu fiz a digitalização do texto, tudo bem? Ele está nesse tamanho porque ele está na estrutura original. Então, você está vendo na tela aí exatamente. É assim que ele está originalmente na folha de redação. A folha de redação, que é o formulário, aquele formulário que vem no caderno de questões. Então, quem já participou do Enem, quem já vai fazer como egresso, ou já fez outras vezes, sabe que existe o caderno de questões e lá no meio tem um formulário próprio para você passar a redação a limpo. Tem a parte que você faz o rascunho e tem o formulário que você transfere o rascunho para o formulário. É esse formulário que você entrega para o fiscal. Você entrega o formulário e o cartão resposta. Aí o caderno de questões você pode trazer para a sua casa. Ou seja, levar para a sua casa, né? Trazer, digo eu, você leva. Nesse caso, então, aqui está então a redação na estrutura original. Ela tem exatamente essa quantidade de linhas, exatamente essa quantidade. As linhas que você confere na introdução, que é a proposição, no argumento, que são os desenvolvimentos, e na conclusão, tudo bem? Agora vamos ver a estrutura, não é? Do texto dissertativo. O fator aqui é a abordagem completa do tema, abordagem completa do tema. Então essa é a pegada, né? Está aqui, ó, abordagem completa do tema. Então, eu li o tema para vocês, eu fiz o texto para você ver a leitura do texto modelo. Agora vamos ver parte por parte, correto? A parte agora é ver a abordagem completa do tema. Olha só, voltando para o tema, ele é a revolução tecnológica, caminhos para promover a democratização da inclusão digital no Brasil. A pessoa que não conhece as normas gramaticais, ela vai dizer assim, veja, professor, esse texto aqui está falando sobre inclusão digital. É só sobre inclusão digital? Não, não é. Ah, ele fala então sobre revolução tecnológica. É só sobre revolução tecnológica? Também não. Então, veja bem, a sua visão tem que acompanhar uma abordagem completa do tema. A dica é a seguinte: para você não tangenciar o tema, porque tangenciar o tema é você trabalhar só uma parte, só uma palavra. Você não trabalha as palavras-chave todas do tema. Você trabalha uma ideia, trabalha outra ideia, mas não tem aquela visão global. A dica é a seguinte: você vai olhar para o tema, tudo bem, escute só, você vai olhar para o tema e vai ver as palavras principais do tema. E essas palavras principais, quando você for escrever o seu parágrafo de proposição, que é a introdução, quando você for escrever a sua introdução, parágrafo de proposição, você vai escrever essas palavras principais do tema no parágrafo, de forma aleatória. Aleatória porque você não vai fazer a mesma sequência frasal, tá? Aleatória, mas claro, organizado dentro do argumento, dentro das ideias. Então você vai colocar uma palavra aqui, outra palavra ali, mas tudo dentro do contexto organizado. Como assim, professor? Eu não estou entendendo. Vamos lá, vamos à tela. Olha só, olha para a sua tela aí que eu vou mostrar para você. Então, nesse caso, você tem aqui, não é, o tema da redação. Então, veja só, a primeira palavra principal aqui é revolução tecnológica, a primeira palavra-chave. Palavra-chave, tá? Não é palavra, mas o assunto-chave, revolução tecnológica. Aí eu vou para o parágrafo de introdução e olha lá, tá lá, ó. Olha a revolução tecnológica, tá vendo? Então, isso tem que aparecer dentro do parágrafo de introdução. Tem que aparecer. Então, revolução tecnológica, volta aqui, ó, é uma ideia-chave, então eu vou para o parágrafo de proposição e lá está revolução tecnológica, correto? Então, você tem que pegar essas ideias principais e escrevê-las dentro do teu parágrafo de introdução, para você não tangenciar o tema. Porque caso você tangencie o tema, tangenciar é você pegar abordar só uma parte do tema. A sua redação vai marcar só 80 pontos aqui. Quem tangencia o tema, o teto são 80 pontos. O teto é 80 pontos. Então, por mais que seja perfeito a minha redação, eu cite uma ideia incrível de um pensador que eu li, mas se eu tangenciei o tema, eu só chego a 80 pontos. Correto? É por isso que
para nós não tangenciarmos o tema, precisamos fazer esse recurso. Qual recurso? Ver as palavras, as ideias principais, as ideias núcleo e trabalhar dentro do parágrafo de introdução. Ideias núcleo. Eu não estou errando a concordância, tudo bem? É porque é assim mesmo. É ideias núcleo. A palavra aqui fica singular, desse jeito. Palavras-chave. É assim que é o plural. Não é palavras-chaves. As palavras-chaves, está errado. Palavras-chave. Escolas, polo. Rádios, pirata. Sequestros, relâmpago. Desse jeito aí, sabia? Não é sequestros relâmpagos. Ah, tem muitas rádios piratas. Não, rádios, pirata. Sequestros, relâmpago. Isso é regra de concordância de palavra composta. Substantivo composto. Então, é uma regra lá para a língua portuguesa. Mas fica a dica aí, tá? Eu quero saber um pouco mais. Então, pesquisa plural de substantivos compostos. Concordância de substantivo composto. Pesquisa lá. E a gente pode também ver umas dicas na aula de língua portuguesa aqui com vocês. Com o professor Silvio, não é? Então, vamos lá. Olha só. Nesse caso, eu volto para o tema. Vamos lá, volta para o tema. Aí, qual é a outra palavra principal do tema? Democratização, certo? Tá aqui, ó. Democratização. Tudo bem? Vamos, então, para o parágrafo. Onde é que está a democratização? Ali está. Ok? Volta para o tema. Outra palavra-chave. Inclusão digital. Vamos para o texto. Está lá. Inclusão digital. Você percebe? Não está na sequência. Tem uma aqui, tem outra ali, tem outra para cá. Isso que eu falei, você vai colocando em posições aleatórias, mas dentro de um contexto organizado. Tem que estar a ideia organizada. Só que lança uma aqui, lança outra palavra-chave ali, palavra-chave do tema. Aí coloca outra palavra-chave do tema aqui. Aí volta para o tema. Outra palavra-chave, Brasil. Porque, veja bem, se trata de revolução tecnológica. Agora, o que tem a ver a revolução tecnológica? Em qual aspecto? No aspecto da democratização. Por que eu vou tratar a revolução tecnológica no aspecto da democratização? Para fornecer a inclusão digital. Onde? No Brasil. Então, o lugar faz parte. Não é em qualquer lugar, é no Brasil. Então, Brasil é uma ideia principal também do tema. Aí eu volto aqui, olha, onde é que está o Brasil aqui? Ali está, no Brasil. Percebeu? Então, as 4 ideias principais do tema, revolução tecnológica, democratização, inclusão digital, Brasil, essas 4 ideias principais estão no texto. Estão no texto. Então, sendo assim, o corretor ele vai ler o tema e vai procurar no meu parágrafo de introdução, que é o parágrafo de proposição. Ele lê o tema, viu as palavras principais, ele vem para o parágrafo de proposição e vai procurar. Ele encontrou? Pronto. A nota não vai ser descontada. Então, aqui eu não estou tangenciando o tema, eu não estou fugindo do tema, certo? Então, o critério que estabelece assim, olha, esse critério aqui, olha, então está aqui, ó, todas as palavras estão no texto, né, no parágrafo de introdução. Veja, é no parágrafo de introdução, tá? Tem que aparecer no parágrafo de introdução. As palavras, está aqui, ó, as palavras principais do tema, elas precisam estar registradas no parágrafo de introdução. Tudo guarda a dica aí. Aí, olha só, esse critério da abordagem completa do tema foi cumprido. Então, o corretor olhou para o meu texto, ele olhou para o tema da redação, que a banca forneceu, ele sabe quais são as palavras principais, ele olhou para o tema, ele vai para o meu texto, ele leu o meu texto, percebeu que o meu parágrafo de introdução, ele contempla as palavras principais. Contemplou as palavras? Então, o critério da abordagem completa do tema foi cumprido. Ok, perfeito. Então, sendo assim, nota garantida. Agora, o corretor vai para outro critério. Qual é o outro critério? As 3 partes do texto. Está aqui, olha. 3 partes do texto, certo? Então, 3 partes do texto. Quais são as partes do texto que nós vimos na aula passada? Proposição, chamada de introdução. A argumentação, chamada de desenvolvimento e conclusão. Então, o meu texto, obrigatoriamente, tem que estar dividido em 3 partes, no mínimo, certo?
e nenhuma delas deve ser embrionária. Então vamos lá, vamos ver agora a parte estrutural do texto. Veja bem, nenhuma delas deve ser embrionária, né? Porque embrionária é aquela parte que não conclui, não termina, não finaliza. Então fica assim, olha. Vamos às regras de paragrafação de acordo com o manual de correção. Então, para o manual de correção, o texto dissertativo deve apresentar uma temática obrigatória dividida em 3 partes distintas. 3 partes distintas. Então, isso é obrigatório. Isso aqui está registrado como regra no manual de correção. 3 partes distintas. Quais são? Quais são as partes? Proposição, argumentação, conclusão. Primeira parte, proposição. Segunda parte, argumentação. Terceira parte, conclusão. Lembrando que eu expliquei para vocês, e eu preciso repetir aqui para você lembrar. O que chamávamos de introdução, o nome agora é proposição. O que chamávamos de argumentação, o atual nome agora o que chamávamos de desenvolvimento. O que chamávamos, o nome agora é argumentação. Então, o parágrafo de proposição era a introdução, o parágrafo de argumentação era o desenvolvimento e conclusão continua o mesmo nome. Conclusão, mesmo nome, tudo bem? Então, olha só. De acordo com a estrutura oficial do texto dissertativo argumentativo, fica assim, olha. A redação argumentativa será produzida em forma de prosa, apresentando uma distribuição técnica entre 3 a 6 parágrafos. O que é a forma de prosa? A forma de prosa é aquela forma estruturada nas margens, com parágrafos, certo? Parágrafos. Então, quando as margens são estruturadas com parágrafos. Só para você lembrar, existem duas estruturas oficiais de textos na língua portuguesa, tudo bem? 2 estruturas. Quais são as estruturas? A forma de prosa e a forma de verso. A forma de verso é a forma dos poemas. A forma de prosa é aquela forma que obedece às margens. Você escreve de uma margem até outra margem, de uma margem a outra margem. Quando você começa o parágrafo, você deixa aquela distância do parágrafo para começar e escreve até a margem. Aí volta para a margem, a outra margem. A estrutura em prosa organiza o texto em parágrafos. A estrutura em verso organiza a estrutura em estrofes. Então, lá não o parágrafo da poesia, não, a estrofe da poesia. E não é linha, tá? Primeira linha da poesia, não, primeiro verso, segundo verso. A estrutura em prosa, linha 1, linha 2, linha 3. Estrutura em verso, verso 1, verso 2. Então, aqui eu não chamo linha, no poema não é linha. Essa linha aqui do poema eu acho linda, não. Esse verso do poema eu acho lindo. É assim que se fala, tudo bem? Só para você treinar e não perder a palavra correta numa conversa, num diálogo com amigos. Aí você está vendo um poema, então, gente, olha, o poema todo é lindo, né? Mas essa linha aqui, nossa, esse verso aqui tem uma palavra aqui, nossa, essa palavra aqui é maravilhosa. Esse verso, para mim, é o mais lindo verso de todo o poema, certo? Aí, quando os versos se organizam numa estrutura, aquela estrutura é a estrofe. Então, o poema tem a primeira estrofe, tem a segunda estrofe, tem a terceira estrofe, e dentro das estrofes, os versos. O texto em prosa, parágrafo e linha. Linha 1, linha 2, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3. Tudo bem? Então, o texto em prosa é o texto que a gente escreve na redação normal. O que a banca está dizendo aqui é que você não pode escrever poemas na sua redação do Enem. Há pessoas que escrevem poemas, sabiam? Não pode. Se o corretor percebeu que foi um poema escrito, ele já anula o texto. Quantos pontos perdem? 1000. 1000 pontos perdidos. Jogados fora, né? 1000 pontos lançados fora. Lançado fora. Então, nesse caso, é a forma de prosa apresentando uma distribuição técnica entre 3 a 6 parágrafos. Vamos ver. Se são 3 parágrafos, olha só, recomenda-se a produção de 4 parágrafos. Então, você pode trabalhar de 6 até 6 parágrafos, tá? De 3 a 6 parágrafos.
que vai aumentando? É o parágrafo de argumentação. Sempre a proposição será um parágrafo. Conclusão, um parágrafo. A argumentação pode ser 1, 2, 3, 4. Aí fica assim, olha, se eu tiver um parágrafo de proposição, olha aqui, ó, presta atenção, um parágrafo de proposição, aí eu tenho 2 de argumentação e mais 1 de conclusão, 4 parágrafos. Aí eu tenho um parágrafo de proposição, 1, 2, 3 de argumentação, mais 1 conclusão, 5, certo? Se eu tiver um parágrafo de proposição, 1, 2, 3, 4 de argumentação, mais 1 de conclusão, 6. Então, quem aumenta aqui, ó, quem aumenta é o parágrafo de argumentação. Eu posso escrever um parágrafo de argumentação, aí eu fico ao todo com 3. 1 de proposição, 1 de argumentação, 1 de conclusão, 3. Se eu escrevo 2 parágrafos de argumentação, eu tenho ao todo 4. Se eu escrevo 3 parágrafos de argumentação, eu tenho ao todo 5. Se eu escrevo 4 parágrafos de argumentação, ao todo eu tenho 6. Então, por isso que a redação pode ser de 3 a 6 parágrafos. De 3 a 6, tudo bem? Então, sempre fica o parágrafo de proposição primeiro e o conclusão por último. E aqui no meio os parágrafos de desenvolvimento ou argumentação. Aí, nós recomendamos a redação de 4 parágrafos. É a redação ideal, 4 parágrafos. Ideal. Fica bem organizada, bem estruturada. Então, eu quero recomendar para você praticar a redação de 4 parágrafos. Tudo bem? 4 parágrafos. Correto? Como é que vai ficar, professor? Fica assim, olha. Fica o primeiro parágrafo de proposição, que é a introdução. 2 parágrafos de argumentação, que são os desenvolvimentos. E um parágrafo de conclusão. Proposição, argumentação, argumentação, conclusão. Ao todo, 4 parágrafos. Aí na sua tela você está vendo, não é? Então está aqui, ó. Está aqui para mim, né, na minha tela, e está na sua tela. Na minha tela, na sua tela. Ou seja, da minha tela para a sua tela. Certo? Nesse caso, então, temos aqui, não é? Proposição, argumentação, conclusão. Ok? Então, da minha tela para a sua tela. 4 parágrafos. É assim que vai ser a nossa estrutura. E se eu quiser fazer 3 parágrafos? Tudo bem, mas eu recomendo 4. E se eu quiser 5? Tudo bem, mas eu recomendo 4, certo? 4. Eu recomendo 4 parágrafos. Nesse caso, então, 4 parágrafos recomendados, aí proposição, argumentação, conclusão. Para o início de cada parágrafo, você vai iniciar cada parágrafo. Para começar cada parágrafo, fica assim, olha, é obrigatório o distanciamento de 1 a 2 centímetros. Isso é o que recomenda o manual de correção. Então, aqui não é opção, tá? Não é escolha, é obrigatório. Para você começar cada parágrafo deve distanciar da margem para o começo do parágrafo de 1 a 2 centímetros. Vamos ver no texto modelo, tá? Vamos lá. Isso tudo aqui é corrigido na estrutura. Isso tudo aqui o corretor vai olhar, se estiver de acordo com a estrutura, aí ele vai trabalhar os 80, 120, 160, 200 pontos. Nesse caso, então, para você entender, não é? Como é que o corretor vai avaliar bem a estrutura? Ele vai avaliar nesses critérios. Você trabalhou a divisão das linhas corretas? Perfeito. Estrutura correta. 4 parágrafos? Correto. Fez a distância das margens para o início de cada parágrafo? Fez. Tudo perfeito. Então, olha só, vamos ver no texto modelo aqui para você ver, olha. Está aqui o texto, não é? Olha só, imagine que alguém escreveu um texto assim. Olha só para o início do parágrafo 1. Está vendo a distância no slide aí? Está vendo? Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, você está aí, né? No slide. Então está aí, ó. Olha para o teu dispositivo para você ver, né? Então, o parágrafo 1, vê a distância. Olha para o parágrafo 2, você vê que é outra distância. O parágrafo 3 é outra distância. O parágrafo 4, outra. Então, essa falta de alinhamento é um erro. Olha aqui, ó, vou marcar para você ver. Olha o começo do parágrafo 1.
Parágrafo 1, olha. Olha o começo do parágrafo 1, tá vendo aí, ó? Vou botar aqui que... Olha só. O começo do parágrafo 1, tá vendo aí? Tem uma distância, né? Parágrafo 2, outra distância. Parágrafo 3, tem outra. Parágrafo 4, outra distância. Então, não existe um alinhamento. É que se eu passasse uma régua aqui, ó, passasse uma régua, não teria uma linha reta, fica uma linha sinuosa. Um parágrafo começa, outro parágrafo, aqui outra distância. Então, isso aqui, isso fere, isso transgride a estrutura dissertativa. Esse errinho aqui pode tirar 40 pontos da sua redação. 40 pontos. Tudo bem? Então, não está tudo bem, certo? Então, você pode perder 40 pontos aqui. O que é que eu vou fazer, professor? A mesma distância do primeiro parágrafo vai ser a mesma do segundo. Olha para o slide, olha só. Então, tá aqui, olha. Aí você coloca assim, então não vou distanciar. Vou colocar tudo na margem. Errado também. Tá aqui, ó. Começou tudo na margem. Tá errado. A distância é obrigatória. Tem que distanciar. Mas se eu distanciar, olha aqui, ó. Eu posso errar a direção. Então eu não vou distanciar, vou colocar tudo na margem. Vai piorar. Se você fizer assim, o teu texto ele não vai ter 3 parágrafos, nem 4, vai ser só 1. E, no mínimo, a estrutura dissertativa tem que ter 3 parágrafos, no mínimo, porque está no manual de correção. Sendo assim, se a pessoa fizer desse jeito aqui, ó, ela não distanciou o início de cada parágrafo, sabe quanto vai valer essa redação aqui, na competência 2? 40 pontos. É a estrutura precária. Aí a pessoa perde aqui, ela perde 160 pontos. A competência 2 vale 200 pontos, 200. Mas aqui a pessoa perdeu 160 pontos. Por quê, professor? Porque ela não distanciou o início de cada parágrafo. Então, nesse caso, não tem aqui divisão de parágrafo. Para a estrutura oficial, tem que dividir cada parágrafo na distância. Não dividiu, então só tem um parágrafo o texto. Pela regra, só tem um parágrafo. Sendo assim, eu tenho uma estrutura precária, 40 pontos. Viu aí, ó? Só por causa da distância do parágrafo, eu posso perder 160 pontos. Então, como é que fica? Fica assim, ó, olha para a tela. Certo? Então, o início de cada parágrafo é um distanciamento obrigatório, de 1 a 2 centímetros da margem. Então, fica assim, olha, é obrigatório, olha, é obrigatório, tá? Eu destaquei para você ver que é obrigatório. Obrigatório. Então, fica assim, olha para a tela. O parágrafo 1, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui o alinhamento. Fica assim, olha. Aí tem. Tá aqui o alinhamento, tá? Olha só a regra. Deve-se manter, ao longo do texto, um alinhamento entre os distanciamentos de 1 a 2 centímetros de cada parágrafo. É o que eu falei para vocês. É como se eu passasse uma régua. Se eu passasse uma régua no início de cada parágrafo. Se eu passasse uma régua, ficaria uma linha reta? Ou seja, estavam todos alinhados, os começos, os inícios dos parágrafos? Sim, estão. Ok. Estrutura correta. Estão desalinhados. Tipo assim, olha aqui, ó. Olha aí, né? Está desalinhado. Um começa mais, outro tem menos distância, outro tem um pouco mais de distância, outro tem menos distância. Então, se eu passasse uma régua aqui, ficaria uma linha sinuosa. Como é que fica? Olha para a tela. A distância do parágrafo 1, certo? Está errado aqui, né? A distância do 1, olha aqui, ó. A distância do 1, né? Do 2, do 3 e do 4. Então, tem que ter a mesma distância, certo? A mesma distância, que é o que o texto original possui. Daqui a pouco eu mostro para vocês o original, tá? Olha só. Vamos ver aqui outra regra. Alguma coisa mudou aqui? Só para você ver aqui, deixa eu voltar aqui para você ver, certo? Olha aqui, ó. O texto original ele tem essa distância. Só para você ver aqui, olha.
Deixa eu avançar aqui rapidinho para a gente ver. Então tem que ser alinhado, tá? Alinhado. Acho que deu um problema aqui no computador, no tablet, então, mas tem que ser alinhado. Alinhado. Não está alinhado aqui, mas tem que ser alinhado. Olha só, vamos lá, vamos avançar. A regra de paragrafação, ela diz assim: para o cumprimento das normas técnicas, indica-se que o preenchimento da última linha de cada parágrafo ocupe no mínimo 50% da própria linha. Então, esse aqui é um cumprimento de normas técnicas, só um cumprimento de normas técnicas, mas está recomendado no manual de correção. Então, o preenchimento da última linha de cada parágrafo, deve ocupar no mínimo 50% da própria linha. Fica assim, olha, a última linha está ali, né? A última linha do parágrafo 1, está vendo lá na tela? Vou marcar aqui a última do parágrafo 2, a última linha do parágrafo 2, a última linha do parágrafo 3 e a última linha do parágrafo 4. Isso aqui você está vendo, né? A última linha. Certo? Então, olha só, a última linha. Percebeu que todas as 4 últimas linhas, todas as 4, estão ocupando acima, ou seja, além de 50% da própria linha. O espaço está ocupado, não está? Se eu dividisse a linha na metade, essas últimas 4 linhas, elas estão passando da metade, elas estão indo além da metade. Então, é assim que é a norma técnica. Está aqui, ó, deixa eu voltar para você ver. Está aqui, ó, a norma técnica, cumprimento de normas técnicas. Indica-se que o preenchimento da última linha, olha só, escute para você ver, leia e escute. O preenchimento da última linha de cada parágrafo, se vamos trabalhar 4 parágrafos, então são as 4 últimas linhas de cada parágrafo. Então, deve ocupar, no mínimo, 50% da própria linha, certo? No mínimo, 50% da própria linha. Então, fica assim, olha, vamos ver aqui para você, né, perceber. Olha só, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Aí, eu coloquei aqui cada uma das últimas linhas, então você percebe que todas as 4 últimas linhas estão passando além, indo além da metade da linha. Agora imagine se fosse assim, olha, imagine que olha só, vamos lá, eu vou tirar aqui, tá? Olha para a tela, olha para a última linha do parágrafo 1. Eu vou tirar uma parte aqui, deixa eu tirar uma parte aqui, olha. Certo? Tá aqui, eu tirei uma parte. Se fosse só esse pedaço aqui, olha, na sua visão, passou da metade, ou seja, a linha está indo além de 50%, o preenchimento, as palavras estão indo além de 50% da linha? Não, não está. Então, sendo assim, não está de acordo. Então, essa linha aqui, ó, ela está errada, se ela não preenchesse 50% do espaço da linha. O texto não preencheu, no mínimo 50%. Não preencheu, então está errado. O corretor, se quiser, ele pode não ler essa linha, pode não ler. Se ele não ler, olha como fica o texto, fica assim, olha. Agora, olha, desculpa, olha a última linha do texto, fica assim, olha, fundamento, estou lendo a última linha do parágrafo 1, tá? A última linha, leia lá, fundamento, tá lendo aí? Fundamento da inclusão digital, se quiser pode dar um zoom para você ver, né? Eu não vou dar um zoom, senão eu vou aumentar aqui, olha, fundamento da inclusão digital, já que a maioria da população brasileira vou dar um zoom aqui, olha, e continua sendo, olha aqui, ó, excluída de tais benefícios tá vendo aqui, ó, terminou com em, não foi? Olha aqui, ó, terminou com em, certo? Pelo fato de terminar com em, olha, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, vou dar um zoom de novo. Ó, excluída de tais benefícios aí o texto pede continuidade. Em o quê? Então, viu aí, ó, não terminou, não foi? Se não terminou, aí esse aqui pode ser um parágrafo embrionário. Embrionário. Por quê? Porque não teve conclusão. O a preposição ficou pedindo o texto. Então, olha só, quando perde um parágrafo embrionário, tá lá, ó, perde 120 pontos. Tá lá, ó, tá aí, ó, certo? Então, um parágrafo embrionário, ele só pontua 80 pontos.
Se são 200, perdeu quantos? 120, não é? Olha aí, meu amigo, tem que ser bom de matemática. Matemática básica, né? Básica. Então, se são 200 pontos, perdeu só pontuou 80, perdeu 120. Por quê? Porque não preencheu mais da metade da linha, o corretor não lê, porque não preencheu, ele desconsidera, e o parágrafo não tem finalização. Viu aí um erro, né? Bem pesado esse erro. Mas esse erro corrige? A banca Sebrasp corrige esse erro. A banca Sebrasp, a banca que está organizando a prova do Enem esse ano. Falei para vocês que as provas são organizadas por bancas. Vou repetir, as provas são organizadas por bancas. Concursos, Enem, sempre assim. Todo concurso uma banca organiza. Banca Sebrasp, banca AOCP, IDECAN, FUVEST, FGV, FCC, correto? E aí vão fazendo os fatores. Nesse caso aqui, olha, se ficasse a linha toda, tá aqui, ó, então ficando a linha completa, deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Saiu aqui, deixa eu voltar. Ok, olha só, completa, né? Ficasse completa, então ficaria perfeita, certo? Aqui, ó, completa a linha, né? Completa, passou da metade, perfeita. Agora vamos ver essa linha aqui do parágrafo 2, a última linha do parágrafo 2. Olha só, se ela parasse aqui, ó, né? Eu tirei aqui uma parte dela, parou aqui. Como fica o texto? Fica assim, olha. Então, essa linha aqui não confere, sai o texto. Fica assim, olha. Eu vou ler agora a linha que sobrou. Ferramentas. Eu estou lendo agora a última do parágrafo 2, a última linha. Ferramentas. Tá aqui, ó, para você ver, tá? Ferramentas, a última do parágrafo 2. Permitiria ao indivíduo odierno transformar seu trabalho, opiniões, ideais, aprendizagens na garantia de seus direitos. Percebeu? Fechou assim, olha, aprendizagens, fechou assim, não foi? Indivíduo odierno, olha aqui, ó, indivíduo odierno, transformar seu trabalho, opiniões, ideais, tá vendo aí? Aprendizagens na garantia de seus direitos. Percebeu que a ideia agora teve uma finalização? Mas não tem ponto final, mas a ideia finalizou. Não tem ponto final, mas a ideia finalizou. Sendo assim, se ficar desse jeito, não configura parágrafo embrionário. Só configura parágrafo embrionário quando você deixa uma preposição, um verbo sem resposta, sem continuação. Aqui, ó, parece que a ideia ela concluiu. Então, não é um parágrafo embrionário, certo? Mas se o parágrafo terminasse assim, olha, com a linha correta, estaria perfeito. Tudo bem? Perfeito. Então, lembrando que cada última linha de cada parágrafo deve finalizar. Cada última linha deve ultrapassar. Ela deve ir além de 50% da linha. Essa é a regra. É uma regra não, é uma recomendação, mas ela vale. Agora vamos a outra regra. A distribuição de linhas por parágrafo foi o que nós vimos na aula passada. Vou ratificar agora, vou confirmar. A distribuição de linhas por parágrafo, preferencialmente, deve ocorrer mediante os seguintes parâmetros. Olha só, proposição, não é? Deve ser escrita atendendo ao preceito discursivo de intercorrência entre 4 a 6 linhas. Então, de 4 a 6 linhas. É a variação, tá? A palavra intercorrência aqui quer dizer variação. Então, a variação entre 4 a 6. Ou seja, eu posso fazer o parágrafo de introdução, que é a proposição, com 4 parágrafos? Posso. Com 5? Posso. Com 6? Posso. De 4 a 6. Eu tenho 3 opções. 3 opções, tá?
4, 5 ou 6. 3 opções. Agora vamos para o texto modelo, vamos lá. Qual foi a quantidade de linhas que a banca escreveu no texto modelo? Vamos lá. Olha só. Antes que a gente vá, está aqui a regra, né? A argumentação, então está aqui a proposição de 4 a 6. A argumentação, o preceito discursivo preconiza um total de linhas superior à soma das linhas da proposição com as da conclusão. Na aula passada, eu disse que eu não colocaria ali a quantidade de linhas da argumentação. Agora eu estou colocando para vocês verem. Então, olha só. Quantas linhas devem ser escritas na argumentação? Está aqui na regra, olha. Um total de linhas superior à soma. Que soma? A soma das linhas da proposição com as linhas da conclusão. Eu somo as linhas da proposição, da argumentação, eu somo. E os parágrafos de argumentação têm que ter uma soma acima desta soma aqui da proposição com a conclusão. Por isso que é um total de linhas superior. Superior é acima. E a conclusão? A conclusão deve ser produzida atendendo ao preceito discursivo de intercorrência entre 5 a 8 linhas. 5 a 8 linhas, certo? 5 linhas, 6, 7 ou 8. Perfeito? Proposição, de 4 a 6. Argumentação, total de linhas superior à soma da inclusão, da proposição com a conclusão. E a paragrafação da conclusão, entre 5 a 8 linhas. Vamos ver aqui, olha. Então fica assim, certo? Olha só. Como é que fica a proposição? Como é que fica? Fica de 4 a 6 linhas, não é isso? Está aqui, ó, de 4 a 6. Entre 4 a 6. Como ficam os parágrafos de argumentação? Eles estão trabalhados num total superior. Então, os parágrafos de argumentação têm que apresentar um total superior. Superior a quê? A soma da proposição com a conclusão. Ou seja, eu vou somar as linhas da proposição com as linhas da conclusão, somando os meus 2 parágrafos de argumentação, devem apresentar um total superior a esta soma da proposição com a conclusão. Por isso que é P e C, tá? P, proposição, C, conclusão. Tudo bem? Então, um total superior à soma da proposição P com a conclusão C. E quantas linhas eu devo escrever na conclusão? Quantas? Entre 5 a 8 linhas. Isso aqui é a tinta da caneta que vai assinar os seus 1000 pontos na redação. Tudo bem? Isso aqui tem que estar muito estruturado mesmo. Isso aqui você deve colocar, escrever, colocar na cartolina, colocar em cima da sua... colocar no teto lá. Aí quando você deitar na sua cama, você olha para o teto, né? Está lá escrita a cartolina, assim, olha. Aí coloca também do lado da cama, né? Quando você virar para cá, está lá escrito. Virar para lá, está lá escrito. Entendeu? É assim, meu amigo. A pessoa quando ela quer estudar, sabe o que ela faz? Ela coloca lembretes pela casa. Ela pega uma informação e coloca lá, né? A fórmula do... Né? Ontem, na aula de química aqui, quem assistiu a aula de química, né? Nós começamos a química ontem, lembra? Anota aí na sua agenda. Então, não tínhamos a frente de química, agora já temos. Que horário? Das 18 às 19h20, toda segunda-feira. Então, você pode assistir ao vivo, das 18 às 19h20. É só se programar, ativa lá o sininho, né? Se inscreva no canal Meu Desafio EAD, ativa o sininho para você... Aula de química, né? A gente coloca lá, toda aula nossa a gente coloca lá. Aí você vai ver e vai perceber. Então, por exemplo, né, eu quero lembrar a fórmula do carbono 14, que o professor Amaury explicou ontem. Aí eu coloco lá a fórmula. Aí eu escrevo numa folha de papel e coloco na parede, na geladeira. Toda vez que eu for à geladeira tomar água, está lá a fórmula do carbono. Aí eu coloco na frente da pia. Quando eu for lavar a minha louça, está lá a fórmula do carbono. Eu coloco na porta do banheiro. Quando eu for ao banheiro, está lá a fórmula do carbono. Aí, você coloca na frente do vaso sanitário, na parede. Está aqui, né, no seu particular, está olhando lá. Meu amigo,
o cérebro vai aprender, vai aprender. O nosso problema é que a gente distrai o cérebro com muitas coisas e a aprendizagem perde. Então, se eu quero mesmo estar cursando medicina o ano que vem, a minha nota tem que ser excelente. Eu não vou cursar medicina tirando 500 pontos, não vai. Eu sou sincero, me desculpe a sinceridade, não vou, não vai. Não vou cursar odontologia com 600 pontos na redação, não vai, não vai. Eu não vou cursar engenharia elétrica, civil, mecânica, tirando ali 700 pontos, não vou. A nota é mais alta, certo? E todas as faculdades, por mais que eu não passe na federal, não passe na estadual, eu vou para uma particular. Eles vão cobrar a tua nota de redação. Eu vou me inscrever lá na Anhanguera. Cadê a nota de redação? Eu vou lá para, um UNAMA, nota de redação. Eu vou lá para Estácio Macapá, nota de redação. Vão cobrar. Para onde você for, vai cobrar. Vou para a Uniaselv, nota de redação. Então, a tua nota ela vai te fornecer bolsas, descontos. Quanto maior a nota, melhor desconto. Quanto mais baixa a nota, menos desconto. É a lógica. Então, a tua nota vai ser favorável. Aqui você está vendo uma estrutura que tem que ser obrigatória. Você não pode pensar que sabe, tem que saber mesmo. Na hora em que você for escrever a sua redação, lá no dia 9 de novembro, vai ser à tarde, inclusive, porque a prova do Enem é realizada à tarde, certo? Eu não gosto de estudar à tarde. Tem que gostar, porque a prova será à tarde. Serão 180 questões e mais a redação. Meu Deus, eu canso quando eu faço 2 questões. Serão 180. Claro, desculpa, né? 180 ao todo. No primeiro domingo, 90 questões e mais a redação. 90 questões, somando linguagens, 45, e mais humanas, 45. 45, 45. 90 questões e mais a redação. Segundo domingo do Enem, 45 questões de matemática. Vixe! E mais 45 de natureza, física, química, biologia, ciência da natureza, 45, matemática 45. Ao todo, 90 mais 90, 180 e mais a redação. Então, assim que é a prova do Enem. Então, essa estrutura aqui tem que estar muito bem construída na sua aprendizagem. Parágrafo de proposição, de 4 a 6 linhas. Parágrafo de argumentação, é o que chamávamos de desenvolvimento. Um total de linhas superior à soma. A soma de quê? Das linhas da proposição com as linhas da conclusão. E o parágrafo de conclusão, de 5 a 8 linhas. Então, se você quiser copiar essa estrutura e colocar na folha de papel e colar do lado da sua cama, na porta do seu quarto. Eu não tenho quarto. Na porta da tua casa. Não tem porta, então coloca no pano. Não tem pano, então pendura na entrada da tua casa. Certo? É isso. Para você ficar olhando, ficar fixando, ficar ali, não esquecer. Não posso esquecer. Para a aprendizagem ficar massificada. Então, essa é a estrutura, certo? Então, nesse caso, está aqui, olha, vamos ver. Olha só. Só para terminar a nossa aula de hoje, tá? Faltam aí uns minutinhos para a nossa aula, mas vamos lá. Antes do término, está aqui, olha. Olha o parágrafo de introdução, que é a proposição. Confere comigo, olha aí, olha. Tem uma, confere comigo, então vou marcar para você ver. 2, não é? Eu estou marcando as linhas. 3, 4, 5, 6. Aí eu pergunto, podem 6 linhas? Podem? Podem? Podem. Qual é a estrutura oficial? Vamos voltar, está aqui, olha. Então, a proposição aqui tem 6 linhas. 6. Agora vamos ver o segundo parágrafo de argumentação. Vamos lá. A regra diz de 4 a 6, né? Então está dentro do padrão. Está aqui, ó, de 4 a 6. O meu parágrafo aqui apresentou 6 linhas. A regra diz que é de 4 a 6. Então está dentro do parâmetro oficial. Agora vamos ver o parágrafo de argumentação, que é o segundo parágrafo do texto. Ele tem 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Marca lá, 8 linhas. Tá aí, eu marquei, 8 linhas. Agora vamos para o terceiro parágrafo, que é o segundo parágrafo de argumentação e o terceiro parágrafo do texto. Vamos lá. Ele tem uma, confere lá, tá vendo na tela, ó, 2, eu estou colocando em amarelo para você conferir comigo, tá? 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Vamos lá, 7 linhas, certo? A regra diz que eu devo ter um total de linhas, tá aqui, ó, um total superior à soma da proposição com a conclusão. Mas para saber se é superior, eu tenho que conferir as linhas da conclusão. Então vamos comigo conferir as linhas da conclusão. Vamos lá? Olha aqui, ó. Vamos conferir agora as linhas da conclusão. Ela tem uma, 2, lá na conclusão, olha para a tela. Para e olha para a tela. 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Está aqui, ó, 6 linhas. Então, ao todo, o meu texto tem quantas linhas? Olha só, tem 15, né? Ele tem 27 linhas, certo? 27. A redação, ela cobra no máximo 30 linhas. Então, a estrutura do INEP, eu falo INEP porque pode trocar a banca e é a mesma estrutura. Então, não é a estrutura da banca Sebrasp, é do INEP. Então, ainda que troque a banca, mas é a estrutura oficial do INEP. Então, no mínimo são 7 linhas, no máximo 30. Então, a redação do Enem não pode ultrapassar 30 linhas. Observa que esse texto modelo da banca Sebrasp está com 27 linhas, porque esse é o ideal. Há pessoas que pensam que eu vou ser o bonzão se eu escrever 30 linhas. Não, não é assim. Não é, certo? Não é indicado escrever todas as linhas. Então, escreva 2 linhas a menos, 3 a menos, 27, 28 é o ideal. Ideal, tá? Ideal. Então, olha só, aqui tem 27 linhas, certo? 27. De acordo com a regra, o meu texto, só para terminar nossa aula de hoje, ele deve ter entre 4 a 6 linhas na proposição e entre 5 a 8 na conclusão. Aqui, ó, eu tenho 6 linhas na proposição e 6 na conclusão, certo? Se eu somar, só para terminar, que nosso horário já concluiu, só para terminar, se eu somar, olha só, para terminar, tá? Para terminar nossa aula, faz assim, olha, se eu somar as linhas da proposição, 6, com as da conclusão, 6, 6 mais 6, 12, 6 mais 6, 12. Agora soma as linhas da argumentação, 8 mais 7, 15. Presta atenção, 15 é um número superior a 12, correto? Porque a regra diz assim, olha, então olha só, 8 mais 7, 15. 15 é um número superior a 12. O que a regra fala? Diz que as linhas da argumentação devem apresentar um total superior à soma das linhas da proposição com as da conclusão. Então, está aqui, olha, eu somando, então, 8 mais 7, 15, 15 é superior a 6 mais 6, que é 12. Então, a minha argumentação apresenta um total de linhas superior à soma da proposição com a conclusão. Então, a minha estrutura está correta. Percebeu? Cada detalhe desse aqui é uma pontuação. Não é à toa que a pessoa, meu Deus, como é que eu vou tirar 1000 pontos? Tem que obedecer às normas, às diretrizes. Tudo bem? Na próxima semana, terça-feira que vem, guarda aí, nossas aulas sempre às terças-feiras. Terça-feira, certo? Terça-feira. Eu vou continuar esse material exatamente daqui. Lembrando também que eu vou colocar à disposição na plataforma o texto modelo para você. Tudo bem? Agora a gente vai dar só uma desligadinha aqui, só para você tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho, só para trocar aqui o microfone e você vai ter agora história, meu amigo, história, redação e história. É a melhor tarde da semana, né? Redação e história. Meu amigo Guara vai entrar daqui a pouco com história. Então, um minutinho, certo? Corre no banheiro, pá, volta, rápido, vai lá, vai.
Forte abraço, Deus te abençoe e até a próxima semana.